Então, já estou com... Bom dia a todas e todos. Obrigada pela presença, por estarem aqui no nosso quarto Conecta Leitores. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência no leitorado lá na Universidade de Pequim, na China. No ano passado, no terceiro Conecta, eu apresentei uma outra pesquisa que eu fiz com alguns colegas, então ainda não tive a oportunidade de falar sobre o meu contexto de atuação. Então, hoje eu trouxe um panorama geral, né, do meu leitorado lá na China. Bom, então, primeiro eu trouxe alguns dados, né, sobre o leitorado lá na Universidade de Pequim. Então, em 2004, o presidente Lula ele fez a sua primeira visita à China, e nessa visita ele visitou também a Universidade de Pequim. E lá ele inaugurou o núcleo da cultura brasileira, né? Então nós temos uma sala lá que tem até uma placa falando sobre essa inauguração. E em 2005 a Universidade de Pequim teve a primeira leitora, mas na época ainda não havia um curso de graduação em português. Então ela dava aula da disciplina de português público, né, que é essa disciplina para alunos de diversos cursos. E em 2007 foi criado então o programa, a graduação em português na Universidade de Pequim. E, então os leitores a partir desse momento começaram a atuar também na graduação em português. E um outro ponto, um marco importante foi quando em 2018 a Universidade de Pequim assinou um convênio de intercâmbio com a Unicamp. Então, os alunos da Universidade de Pequim, né, os alunos ali da graduação em português, eles fazem intercâmbio no terceiro ano. Inclusive, por volta de, acho que são 8 alunos meus estão agora lá na Unicamp fazendo intercâmbio. Bom, as minhas aulas, então, são tanto nessa disciplina de português público, que é essa para alunos de diversos cursos, como na graduação em língua portuguesa. E as minhas disciplinas são principalmente de língua, né, de escrita, compreensão, produção oral, ou português em geral. E também já dei aula de linguística, né? Então, a minha formação é em linguística. Eu já dei 2 vezes a disciplina de linguística. Então, nós temos 5 professores lá na universidade, 3 deles são chineses, e aí tem eu e mais uma leitora portuguesa que é contratada diretamente pela universidade. E esses 3 professores chineses, eles são mais da área da literatura. Uma é da área da literatura portuguesa, uma da literatura brasileira, e tem um outro professor que é especializado nas literaturas de africanas de língua portuguesa. Então, nós temos esses 3 eixos, o que eu acho bem interessante, né, porque eu, na minha própria graduação, eu tive muito pouco de literatura africana e os meus alunos chineses têm disciplinas específicas disso. Então, eles têm aulas de literatura, cultura e história brasileiras, portuguesas e africanas. Bom, esse ano foi um marco, né, dos 50 anos das relações diplomáticas Brasil e China. Então, algumas coisas têm acontecido ali, tanto na China quanto no Brasil, por causa desse marco. Então, no ano passado, teve a visita do presidente Lula, né, no começo de 2023, que foi bastante comentada. Inclusive, me chamaram para fazer parte de um programa de televisão para falar sobre essa relação Brasil e China. Esse ano também teve o Beijing International Film Festival, né, que é um festival de filme internacional. E eles sempre escolhem um país para homenagear. E aí, esse ano, o homenageado foi o Brasil. Então, tivemos a exibição de 4 filmes na cidade e eram depois comentados, né? Vinham produtores desses filmes para conversar com tradução simultânea para o chinês, então foi bem legal. Bom, uma outra coisa que aconteceu foi, esse ano, teve a Embaixada do Brasil em Pequim, fez a Semana da Literatura Brasileira, ali no começo de maio, e aí eu gravei um videozinho falando sobre
esse ensino do português na China, e eles publicavam nas redes sociais, durante essa semana, alguns poemas brasileiros que foram traduzidos para o chinês. Então, colocavam a versão traduzida junto com o poema em português. E outra coisa importante que aconteceu foi lá na universidade mesmo, que nós tivemos a visita do embaixador Marcos Galvão, em maio de 2024. Então, ele foi à Universidade de Pequim, fez uma reunião com o reitor da universidade e depois fez uma palestra para os alunos, né? Então, essa foto que aparece ali é do dia da palestra do embaixador. E ele falou justamente sobre essa relação tão importante, né, do Brasil com a China e sobre esse desconhecimento, né, que nós temos, né, sobre a China, dos brasileiros sobre a China, e da China sobre e do Brasil sobre os chineses. Então, falando justamente da importância, né, do leitorado e do ensino de português para que esse desconhecimento, enfim, para que as pessoas saibam mais, né, uns sobre os outros. E também tivemos a visita de 2 diplomatas, né, os chefes do setor educacional e cultural, que foram na Universidade de Pequim também fazer uma palestra falando também sobre essa relação. Aconteceu até na mesma semana, mas em momentos diferentes. Então, também foram coisas importantes. Bom, então eu trago aqui essa questão do desconhecimento mútuo, né? Eu acho que nós sabemos muito pouco sobre China no Brasil e eu acho que os chineses sabem muito pouco sobre o Brasil. Eu fico, às vezes, um pouco impressionada que meus alunos, mesmo numa graduação em português, às vezes não conhecem coisas muito básicas sobre o Brasil, né? Não conhecem Gilberto Gil, não conhecem Caetano. Então, eu tenho que trazer assim coisas muito óbvias, né, do Brasil para a China, porque realmente é uma distância muito grande. Uma vez eu até mencionei, acho que o John Lennon na aula, e eles não sabiam quem era. Então, assim, realmente é uma cultura muito diferente, né? Então, a gente tem que começar do básico, né? Falar as coisas que eles conhecem é muito ainda só o futebol, né? Às vezes um pouquinho do carnaval, mas acho que mesmo isso ainda é muito pouco conhecido. E até teve uma atividade que eu fiz que eu trouxe um vídeo de um samba de uma escola de samba que tinha homenageado a China, né? E que tinha feito um samba sobre China. E aí foi interessante a gente discutir sobre esses estereótipos, né, que se tem do Brasil sobre a China. Então, eles falaram, nossa, por que tem tantos pandas nessa... né? Eles falaram que pandas não é algo que eles imaginam como um símbolo da China, é símbolo de uma região específica, mas não é aquilo que eles veem como China em si. Então, enfim, foi muito interessante discutir sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que eles têm um interesse, né, da China sobre o Brasil, e eles têm feito um esforço muito maior do que nós fazemos para conhecer a China. Então, até 2007, a China continental tinha apenas 7 universidades que tinham cursos de língua portuguesa, mas, hoje em dia, esse número já ultrapassa 50. Então, ele tem crescido muito esse ensino do português na China. E, ao mesmo tempo, os professores e alunos lá da Universidade de Pequim, eles têm traduzido muito literatura brasileira, né? Então, foram mais de 30 livros brasileiros traduzidos nos últimos 15 anos. Então, esses 3 foram lançados esse ano, né? Então, tem o Torturado, tem o Avesso da Pele e tem o Resistência, né, que foram traduzidos esse ano. E são tudo alunos da universidade ou professores da universidade. Às vezes, alunos de 22 anos estão traduzindo, né? A aluna que traduziu o Torturado tem 22 anos, né? Bem novinho. Então, eu trouxe aqui só alguns desafios que eu tenho ali na minha atuação no leitorado. Primeiro, a assimetria, né, que há entre as culturas de aprendizagem dos alunos e da professora, que eu acho que é algo que a gente vem comentando bastante, a Tamis também falou sobre isso.
essa diferença que eles têm sobre das concepções de língua também, aquilo que eles acreditam que é língua, que é algo que tem que ser trabalhado, às vezes uma visão de língua mais vinculada à gramática, né, que então a gente também trabalha com isso. E eu também tenho bastante dificuldade de encontrar materiais adequados, né, para o ensino das línguas distantes, enfim, e principalmente um material focado para alunos chineses, né, que simplesmente não encontro. E aí eu trouxe rapidamente algumas coisas que eu fiz, né, na universidade que podem ajudar a aproximar, né, Brasil e China. Então, essa é uma foto de quando eu levei algumas alunas brasileiras para conversar com os alunos. Então, fizemos umas rodas de conversa para eles se conhecerem. E foi muito legal, porque depois eles alguns ficaram amigos, né? Então, tinha uma que dizia, eu fui jogar vôlei com a sua aluna ontem. Então, é legal essa aproximação. Essa é uma foto de quando eu levei uma brasileira que mora em Pequim, que ela participou de um filme chinês, né? Ela atuou como uma astronauta em um filme chinês. E aí eu levei, é um filme bem famoso lá na China, que é o Terra Deriva 2. E aí eu levei ela lá na aula, os alunos fizeram como uma entrevista com ela, cada um fez uma pergunta e tudo mais. E essa última foto é do Festival de Cultura Internacional que tem lá na própria universidade, né, que nós fizemos um stand do Brasil. E aí eu fiz um cartaz com os alunos que eles tinham que... Eu pedi para eles pensarem em alguma coisa da cultura brasileira que eles achavam que poderia parecer com a cultura chinesa. Então, nós fizemos um pôster para colocar no stand. E, enfim, acho que essas iniciativas podem ajudar, enfim, a diminuir essa distância entre Brasil e China. E aí eu termino a minha apresentação agradecendo e dizendo xexê.